Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso canal, Nossa Fé Católica. Estou passando aqui rapidinho para deixar uma dica muito importante para você que está estudando o Catecismo da Igreja Católica. Olha só, não sei se você já reparou que lá no finalzinho do Catecismo da Igreja, se você abrir aí lá no finalzinho, você vai encontrar um índice de citações. Olha, eu vou colocar aqui na frente para você ver, índice de citações. O que é um índice de citações? Se você observar bem, você vai encontrar aí diversas citações bíblicas, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então você tem uma lista de passagens bíblicas e na frente de cada versículo, de cada livro da Bíblia, você vai encontrar os parágrafos do catecismo que se referem àquela passagem bíblica. Então olha que interessante, você que está estudando o catecismo, você que quer fazer aí um paralelo do catecismo com a Sagrada Escritura, você consegue, então, ao estudar o catecismo, pegar passagens da Bíblia que têm ligação com aquele parágrafo do catecismo. Ou, se você estiver estudando a Bíblia, né, então você está lendo lá o Evangelho do dia, por exemplo, aí você pode procurar aqui nesse índice das citações, no finalzinho do catecismo, você vai encontrar lá, por exemplo, digamos que seja o Evangelho de São Mateus, no capítulo. Deixa eu ver aqui aleatoriamente, só para dar um exemplo. Você está lendo Evangelho de São Mateus, capítulo 5, né? Ou quando a gente tem lá o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças. Então aqui a gente encontra o Novo Testamento, o Evangelho de São Mateus, está aqui, né? E eu estou lendo o capítulo 5. No catecismo, digamos que eu esteja lendo o capítulo 5, versículo 1. Ele já vai indicar para mim o parágrafo 581, que diz respeito a essa passagem bíblica. Então, por exemplo, eu pego lá o parágrafo 581, deixa eu dar uma olhadinha aqui com você, na página 581, aliás, o parágrafo 581, e aqui tem uma citação que diz, ó, Jesus apareceu aos olhos dos judeus e de seus chefes espirituais como um rabi, um mestre. Com frequência, argumentou na linha da interpretação rabínica da lei. Mas, ao mesmo tempo, Jesus só podia chocar os doutores da lei, já que não se contentava em propor sua interpretação em pé de igualdade com as deles, senão que ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Nele é a mesma palavra de Deus que tinha ressoado no Sinai para dar a Moisés a lei escrita, que se faz ouvir novamente sobre o Monte das Bem-aventuranças. Então, aqui, nesta passagem do catecismo, nesse parágrafo, ele faz uma referência exatamente a essa passagem bíblica do Sermão da Montanha. Portanto, toda vez que você for estudar a Sagrada Escritura e você que tem interesse em estudar o catecismo, se estiver estudando lá qualquer texto bíblico, você pode procurar no final do catecismo, no índice de citações, citações bíblicas, você vai encontrar todos os livros da Bíblia e praticamente todos os capítulos ali, e eles vão te indicar algum parágrafo do catecismo que vai ter uma conexão com aquela passagem bíblica. Interessante, né? Isso serve muito, por exemplo, para quem faz pregação, né? Você que gosta de pregar a palavra de Deus, você que gosta de, sei lá, você é convidado para fazer pregações nas paróquias, por aí, nas comunidades. Então é muito interessante, quando você estiver montando a sua pregação, você, digamos, foi convidado para falar sobre o evangelho de que Jesus se encontra com Nicodemos, né, por exemplo. Aquele que Jesus diz, né, se você, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. E aí você, poxa, eu vou falar sobre isso. Então você pega aquela passagem, né, procura lá no finalzinho, no índice das citações, onde que aquela passagem está, e na frente você vai ter as referências dos parágrafos do catecismo que tem algum tipo de ligação com aquela passagem sobre Nicodemos. E aí você consegue fazer esse paralelo e utilizar citações do catecismo, né, parágrafos do catecismo, na sua pregação também. E isso vai fortalecer a fé das pessoas, isso vai fazer com que as pessoas se aprofundem ainda mais e elas mesmas, os próprios fiéis, consigam ver esta conexão que existe entre Sagrada Escritura e a doutrina da Igreja. Esta doutrina que é baseada, sim,
também na Sagrada Escritura, assim como em toda a tradição sagrada. Tá certo? Então, na verdade, eu queria passar rapidinho aqui para deixar para você essa dica do Catecismo da Igreja Católica, de estudo, tá bom? Graças a Deus eu sei que você está estudando Catecismo, você está acompanhando os nossos vídeos, e essa dica aqui não poderia deixar de ser dada. Você vai ver que no final do Catecismo há também outras coisas interessantes, e que eu poderia até citar agora, né? Não estava planejado, mas vou citar. Por exemplo, se você pegar lá no final do Catecismo, você vai encontrar, primeiro, uma lista de siglas. Mas tudo bem, isso aqui é o básico, né? Porque durante todo o Catecismo, na leitura do Catecismo, vai ter aí referências a documentos da igreja, né? E eles vão colocar sempre a sigla do documento que está sendo citado. E se você não conhece aquele documento, no finalzinho aqui tem a lista de siglas. Logo depois vem, então, o índice das citações, que é justamente esse que eu acabei de explicar para você, que menciona todas as passagens da Sagrada Escritura. Depois a gente ainda tem, por exemplo, logo na continuidade aí do final do Catecismo, você vai ter parágrafos que dizem respeito aos concílios da igreja. Os concílios que nós tivemos ao longo de toda a história. A gente sabe o que é um concílio, né? A reunião do Papa com os bispos do mundo inteiro para decidirem algum tipo de coisa, certo? O mais conhecido hoje, o último que nós tivemos foi o Concílio Vaticano II. Mas nós temos muitos outros ao longo da história, tá bom? E aí ele fala também, tudo aquilo que foi determinado nos concílios, você também consegue encontrar citações aqui no final, os parágrafos que têm alguma relação com os concílios. Logo em seguida, nós vamos ter aí os outros documentos da igreja. Então, os diversos documentos papais, documentos da igreja que têm alguma conexão aqui com os parágrafos do catecismo, você também vai encontrar no final. Documentos dos papas, concílios e sínodos, Leão XIII, João Paulo II, Paulo VI, depois outros documentos conhecidos também, que foram citados no catecismo, o Código de Direito Canônico, que está aqui também, ó, que são as leis da nossa igreja. O Código de Direito Canônico, ele traz as leis, o que pode, o que não pode, né? Então você tem ali todas as normas jurídicas da Igreja Católica, tá bom? É um outro livro que você pode comprar também, tem na internet gratuitamente, no site do Vaticano você encontra lá o Código de Direito Canônico, tá bom? Gratuitamente. E aí ele tem também todas as passagens do catecismo que vão mencionar o Código de Direito Canônico. Então, se você estiver estudando o Código, também ajuda. Sobre liturgia, você vai ter aí passagens do catecismo que vão mencionar o Missal Romano, que é aquele livro que o padre usa, aquele livro vermelho, né? E por aí vai, liturgia das horas, outros escritores eclesiásticos aqui, como, por exemplo, São Basílio, Santa Catarina de Sena, São Clemente de Alexandria, os grandes santos, São Cirilo de Jerusalém, que são citados aqui também, Hipólito de Roma, tudo no finalzinho. Eu estou virando as páginas aqui e compartilhando com você, você pode dar uma olhadinha aí também, tá bom? Outros escritores católicos também, até Santa Teresinha do Menino Jesus aqui é mencionada. E finalmente você vai ter o índice analítico, que é aquele mais conhecido, em que você vai ter os temas, né? Então aqui você tem, por exemplo, a primeira palavra, tudo em ordem alfabética, né? Você tem a palavra A, tá vendo? Ó, a primeira palavra aliás, a letra A primeira palavra é abandono, né? Depois a gente tem, por exemplo, a palavra abandono, todas as passagens do catecismo, os parágrafos do catecismo que falam sobre abandono. Depois tem Abá, que é aquela palavra que significa papai, né? Que Jesus utiliza para nos ensinar o Pai Nosso. Então, todas os parágrafos do catecismo dizem respeito a esta palavra. Abel, aborto, Abraão, absolvição, depois adoração, adultério, advento, tudo aquilo que é referente a esses temas, ele vai te dar a palavra em ordem alfabética e todos os parágrafos que se referem a essas mesmas palavras aí, para você poder se aprofundar, ver tudo que a igreja fala sobre aquele determinado assunto que você quer aprender. Então, claro, isso aqui serve para o seu estudo pessoal e também, novamente eu digo, serve para você que quer fazer uma pregação, você que vai dar uma formação, você que é catequista. Isso é extremamente importante, né, para um catequista saber tudo aquilo que a igreja fala sobre aquele assunto,
para a gente não falar coisa da nossa cabeça, para a gente não ficar inventando, né? Se você não souber também, diga lá, né, aos seus catecúmenos, aos seus crismandos, diga lá, olha, eu vou pesquisar e depois eu trago uma resposta. Tente não responder qualquer coisa, porque aí fica ruim, né? Tá certo? Então, vejam a riqueza que é o nosso catecismo. A gente pode utilizar ele como um grande material de estudo muito mais amplo do que apenas os parágrafos ali, né? Ele vai te mostrando todos os links que você pode fazer com outros estudos, a Sagrada Escritura, os grandes escritores da igreja, os santos da igreja, né? Os documentos dos concílios, dos papas e etc. Tá bom? Então, meu irmão, queria passar aqui só para falar isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, porque isso ajuda a fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas, deixe o seu comentário. Bom, então, nós encerramos aqui o nosso encontro rápido de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.